Cara, então, como consultor, a pergunta que a gente mais recebe nesse momento é como que as tarifas estão afetando o algodão, como que isso vai afetar a cadeia têxtil mundial. Nesse momento, com o que está acontecendo no algodão e na Índia e as tarifas internacionais, ou você está um pouco preocupado ou você está mal informado, cara. No Paquistão aconteceu uma super enchente, talvez a maior da história deles, mas com certeza tanto a indústria têxtil quanto a produção de algodão vão ser afetadas. Continuo repetindo aqui que enquanto a demanda não voltar, ou a inflação mundial for embora, ou de preferência as duas coisas, já que a gente está aqui fazendo a lista de Natal, toda essa incerteza, ela está saindo pior para o mundo do que a notícia ruim. E embora nessa semana os negócios comecem para diversos mercados sem as referências das bolsas norte-americanas, é feriado nos Estados Unidos do Labor Day, ou Dia do Trabalho, as bolsas de Chicago e Nova York não operam, na retomada dos negócios a gente deve ter certa volatilidade para alguns produtos, como é o caso do algodão, que vai retomar os negócios buscando entender qual direção vai seguir. O mercado internacional vai estar atento a dois pontos, principalmente a dois locais, principalmente o Paquistão e a Índia. Quem vai nos dar todos os detalhes desses movimentos que estão sendo esperados para os próximos dias é Peri Passotti Pedro, head do mercado de algodão, que já nos faz companhia nessa segunda-feira. Peri, boa tarde para você. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Boa tarde, Carla. Como sempre, muito obrigado pelo convite. Sempre bom começar a semana junto com vocês. Vamos lá. Obrigada, para nós também. Peri, você me destacava esses dois pontos, eu queria chamar a atenção da nossa audiência para essa situação no Paquistão. Mas vamos falar de Paquistão para falar de algodão? Sim, a gente está falando do quinto maior produtor e terceiro maior importador mundial de algodão. O que foi que aconteceu e quais são suas preocupações, Peri? E gosta de algodão brasileiro. Nesse momento, com o que está acontecendo no algodão e na Índia e as tarifas internacionais, ou você está um pouco preocupado ou você está mal informado, cara. No Paquistão aconteceu uma super enchente, talvez a maior da história deles, Sim. exatamente na província que mais produz e mais consome algodão do mundo, que é a província de Punjab, onde está a cidade de Lahore. Então, essa é uma província que, além de ter três rios muito importantes, ela também sofre por uma questão geográfica. Existe uma represa entre a Índia e o Paquistão, e quando os rios da Índia eles estão prestes a transbordar, os indianos abrem essas represas e colocam mais água ainda em todo esse sistema paquistanês e toda essa província. Então, ainda é cedo para dizer o que está acontecendo em Punjab, a gente só sabe, estima-se 2 milhões de pessoas tendo que sair das suas casas e ir para outros lugares, dormindo em escolas, enfim. E 2 milhões de pessoas, mesmo para o Paquistão, é bastante gente. Então, a gente está aqui esperando para ver exatamente o que vai acontecer, esperando mais notícias, mas com certeza, tanto a indústria têxtil quanto a produção de algodão vão ser afetadas. O algodão está numa fase aqui, nesse momento, no hemisfério norte, em que todo esse tipo de situação climática tem um impacto muito grande. É aquele momento que a gente chama de weather market, né? Um mercado climático, que o desenvolvimento das lavouras está acontecendo ainda, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, em que a maior parte já foi colhido. Então, isso vai ter um impacto muito grande. A gente não sabe ainda para que lado, a gente não sabe se isso impactou mais a produção ou mais o consumo. Ainda é cedo para poder dizer. Mas a gente que via de alguns anos sem um grande problema, a gente teve um problemão e a gente vai ter que olhar isso com mais calma e com lupa. Do lado do Paquistão, Carla. Peri, o quanto essas informações deverão impactar o andamento dos futuros negociados do algodão na Bolsa de Nova York? O quanto essas informações podem trazer de intensidade para a movimentação dos futuros? Pois é, os futuros de Nova York eles estão em patamares baixos já há mais de um ano, e a razão é a falta de demanda. A gente continua repetindo aqui que enquanto a demanda não voltar, ou a inflação mundial for embora, ou de preferência as duas coisas, já que a gente está aqui fazendo a lista de Natal, enquanto isso não acontecer, a gente não vai ver esses preços voltando para casa dos 80, 90 centavos, que é onde a gente precisa que eles estejam para que tudo fique melhor, fique mais sustentável do ponto de vista financeiro. Mas a gente pode ver sim um spike, né? Que a gente chama um rally, alguns dias de alta, devido não só a isso, mas também
ao que está acontecendo na Índia do ponto de vista de taxações. Talvez esses dois eventos combinados possam dar ao produtor algumas boas oportunidades de fixação ou de venda em patamares que talvez a gente não veja há algum tempo. Vai depender de como Nova York vai abrir amanhã, qual vai ser o humor do mercado, qual a pizza que ele vai comer hoje à noite, se amanhã ele vai acordar bem, cara. Agora, não é só o Paquistão, né, Peri, que está te chamando a atenção. As condições na Índia e principalmente as disputas comerciais com os americanos também são um ponto de atenção e a Índia é um player importante desse mercado também, né? Exato, cara. Então, como consultor, a pergunta que a gente mais recebe nesse momento é como que as tarifas estão afetando o algodão, como que isso vai afetar a cadeia têxtil mundial. E para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente faz é analisar quanto de tarifa está sendo prometida e colocada para cada país, como esses países estão negociando, como eles estão tentando sair desse imbróglio e para que lado deve ir quando tudo isso se confirmar, se a gente der sorte em breve. Mas a gente ainda não tinha muita clareza de como os países estão reagindo, né? No Brasil, por exemplo, nesse momento, existe uma discussão de como o Brasil deve e se deve retaliar as restrições que estão sendo impostas ao nosso país. E a Índia deu essa resposta no setor têxtil na semana passada. Então, o algodão, para ser importado na Índia, a Índia não é um grande importador, mas, por exemplo, no ano passado foram mais de 100 mil toneladas. A Índia, no mês passado, ela derrubou um imposto que ela tinha sobre o algodão brasileiro e dos Estados Unidos de 11%. Então, para você competir dentro do mercado indiano, você tinha que vender 11% mais barato do que o próprio algodão deles, a não ser quando acabasse o algodão, mas eles iam dar preferência sempre, e isso tirava a competitividade de quem estava exportando algodão para lá. No mês passado, eles tiraram esse imposto, zeraram esse imposto até o dia 30 de agosto, e na semana passada eles anunciaram que essa isenção estava estendida até dia 30 de dezembro. Então, o que isso quer dizer na prática, tá? Na prática, o que o governo está dizendo é o seguinte, olha, sabe todo aquele dinheiro que eu gasto com subsídios de preço mínimo que eu dou para os produtores de algodão, parte disso era compensada por uma tarifa de 11% que eu colocava nas importações quando acabava o algodão aqui, a gente, quem quisesse importar, pagava esses 11%. Parte disso a gente usava para subsidiar aquele algodão, o preço mínimo para os produtores aqui ficarem na cidade, não irem, ficarem no campo, não irem para a cidade, e também isso ajuda a nossa indústria local. Olha só, a gente está tirando, está abrindo mão, está injetando mais dinheiro na cadeia têxtil para segurar esse problema que a gente está tendo da imposição das tarifas de 25%. Lembrando que os Estados Unidos são um grande mercado, afeta, segundo a Associação Indiana de Indústria Têxtil, né, a ABIT deles, essas tarifas que os Estados Unidos impuseram de 50% sobre a Índia afetam 70% da indústria têxtil da Índia. Então, quando o governo diz que eu vou pagar parte do que vocês estão perdendo, ele tenta injetar uma competitividade maior e a gente vai ter que esperar para ver como que isso vai se desdobrar lá dentro. A gente costuma dizer que as ações no Brasil são descoordenadas e sujeitas à pressão de grupos de interesse. Na Índia é isso ao cubo. Cara, lá você vê o governo tomando uma decisão a favor dos produtores num mês e no outro mês ele já toma uma decisão a favor da indústria, baixando o preço do algodão. E isso acontece de uma maneira bastante errática. Nesse momento, a gente está vendo pela primeira vez um país reagir de maneira mais enfática, colocando dinheiro para compensar as tarifas que estão sendo colocadas nos Estados Unidos. É uma primeira reação, a gente vai estudar, vai ver isso de perto, e é mais uma razão para sustentar preços em Nova York. Então, vamos torcer para que amanhã o pessoal acorde de bom humor e nos dê oportunidades de fixação em preços melhores do que a gente tem visto nos últimos 12 meses, cara. Bom, Peri, tem um cenário, portanto, internacional bastante indefinido, né? E que as nossas fixações dependem muito dos caminhos que esses fatores vão dar de direção aos futuros negociados na Bolsa de Nova York. Enquanto isso, quais são os fatores que aqui dentro o mercado observa para ir aos poucos também ajudando nessa precificação do mercado brasileiro? E, claro, qual tem sido o comportamento do cotonicultor por aqui diante desse cenário, Peri? O cotonicultor continua bastante receoso,
a venda do produtor, ela está um pouquinho abaixo do que costumava ser, então o produtor está mais cauteloso, né, na hora de vender o seu algodão, e deveria mesmo. A gente está navegando por águas não mapeadas, Carla. O que a gente está tendo agora, na minha opinião, é mais incerto do que aconteceu durante a pandemia. Na pandemia, a gente tinha um cenário, uma hora trágico, outra hora menos trágico, né, na economia, mas ele estava mais claro, a gente sabia o que ia acontecer, sabia o que ia fechar, se tiver uma vacina, isso deve liberar, por enquanto deve ter lockdown, isso deve melhorar o comércio. Então a gente tinha ali mais ou menos, né, um mapa e possibilidades. Será que a recuperação vai ser em V, vai ser em W, vai ser em U? Como que vai ser essa recuperação? Vai ser em K, né, como disseram que foi no fim da história. Mas nesse momento nós estamos navegando por águas nunca navegadas. Então nunca antes a gente viu um país exercer a sua influência e distribuir tarifas da maneira que os Estados Unidos estão distribuindo nesse momento. Isso acontece também já em cima de um outro cenário de inflação que os países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, não tinha desde 1980. Então você tem uma camada de incerteza em cima de outra camada de incerteza. Então a gente está num momento extremamente volátil, os produtores estão reagindo dessa maneira. As fábricas no Brasil estão conseguindo sobreviver, elas estão conseguindo, apesar de toda essa incerteza, né, que o varejo daqui de dentro tem, no caso de uma importação, porque você não sabe como que esse algodão vai chegar aqui, você não sabe como que a calça que ele importou vai chegar aqui, se vai ter um preço maior, menor, se a China vai sair distribuindo esses produtos pelo mundo. Nesse momento, nesse cenário de incerteza, o mercado nacional está conseguindo se valorizar simplesmente jogando parado. Então ele diz, olha, eu não sei o que vai acontecer se você hoje, varejista, comprar uma calça de Bangladesh. Mas provavelmente aqui no Brasil, a calça que você comprar produzida no Ceará, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, essa calça vai chegar para você com um imposto já definido e um preço já definido. Isso não deve mudar nos próximos 90 dias. Então, a indústria nacional está conseguindo ir, está conseguindo andar, está conseguindo manter o seu consumo, a sua lucratividade. O produtor nacional, mesmo com um cenário muito ruim, também está conseguindo se defender, é o produtor mais eficiente do mundo, por isso ele está conseguindo margens, mesmo que muito menores do que as que nós precisaríamos para justificar o algodão. Ele está conseguindo algum tipo de margem, está se mantendo na cultura e deve expandir a sua cultura. Então, produtores mais cautelosos, indústria mais cautelosa, a gente avançando um pouco mais devagar nos negócios, mas ainda assim avançando, fazendo negócios e fazendo a cadeia toda girar, e mais que isso, se manter competitivo e crescer, cara, porque é isso que a gente precisa. Exatamente. Agora, Peri, como é que tá a demanda por todo esse algodão? Como é que ela vai se desenhando? A gente está vivendo um momento de geopolítica muito desorganizada, relações muito comprometidas, e a gente sabe que o algodão é um mercado bastante sensível a cenários, né, geopolíticos, essas disrupções diplomáticas, enfim. Como é que o mercado do algodão está reagindo a estes cenários que estão um pouco além dos seus fundamentos? Com muita cautela, Carla. Quando você pergunta ou quando as pessoas nos fazem consultas e diz, olha, eu preciso me planejar para daqui a 6 meses, eu preciso comprar uma máquina, eu preciso definir se eu vou aumentar minha área, diminuir minha área, como vai estar o mercado daqui a 6 meses, um ano? E eu digo para eles que tem dois tipos de consultores, os que não sabem e os que estão mentindo. O que a gente pode dizer é que daqui a 6 meses a gente deve ter uma definição, porque nesse momento a indefinição ela é pior do que a notícia ruim. Se você tem uma definição de que o mercado vai ficar baixo, ou de que a inflação vai ficar alta, ou de que seja 150% de tarifa na China, essa é a tarifa que está definida por 12 meses, os mercados começam a correr, se rearranjar, a China vê para onde que ela vai vender, que foi o que aconteceu no primeiro governo Trump. Então, no primeiro governo Trump, ele também fez algo que a gente nunca tinha visto. Ele sentou com a China e disse, olha, você vai consumir X bilhões de dólares e ponto. Você tem que consumir isso nos Estados Unidos. A China disse ok, e aí nesse momento, quando ela disse ok, a gente já sabia quanto de algodão ia para a China, mais ou menos, mas a gente sabia quais os outros mercados que a gente atacava. Sim. E, sendo sincero com você, a gente não saiu tão machucado do episódio, né? Uhum. O problema é que nesse momento a gente não tem essa definição, Carla. A gente não sabe
para onde vai todo esse fio que está sendo produzido na China com 150% de tarifa dos Estados Unidos, porque a gente não sabe se vai acontecer os 125% de tarifa dos Estados Unidos, ou se vai ser 100, ou se vai ser 75. Toda essa incerteza, ela está saindo pior para o mundo do que a notícia ruim. O que eu posso dizer é que o mundo todo, tanto os compradores quanto os produtores, estão extremamente cautelosos. Eles estão tentando mover cada passo a cada momento. Tem uma expressão em inglês que diz que eles estão colocando a calça uma perna de cada vez para não cair, para continuar vivo. E o que eu costumo dizer para os meus clientes, tanto os compradores quanto os vendedores, esse é o momento de atravessar, de sobreviver. Não, talvez não seja o melhor momento para crescer, mas com certeza todos nós vamos sair dessa crise mais forte do que nós entramos. E o Brasil sai fortalecido como, na minha opinião, como um fornecedor confiável que não muda as regras do jogo no meio do caminho. Eu tenho certeza que, no longo prazo, isso vai nos ajudar a conquistar cada vez mais mercados no mundo, como nos ajudou a conquistar mercados na China, desde aquela primeira intervenção do Trump e principalmente nos últimos 2, 3 anos. Peri, para a gente concluir, que orientação você daria ao produtor que está nos acompanhando agora, diante de todas essas análises que você traz? Qual poderia ser uma decisão mais acertada por parte do produtor, considerando inclusive que o produtor de algodão, ou muitos deles, vão começar a dividir a atenção não só com a comercialização de algodão, dedicar energia a isso, mas vão olhar para plantio de soja, enfim, está começando, setembro sempre chega com marcando esse início de novas safras, né? Qual a sua orientação para o produtor de algodão que nos ouve agora? Setembro é um mês de ansiedade, né? Um mês de, Sempre. puxa vida, chova logo para a gente poder plantar. Exato. E eu fui trader há bastante tempo e eu sempre digo para os produtores, eu fui produtor 4 anos, não existe uma ansiedade igual a que você tem no plantio e na colheita. Não tem nada, assim, é pior do que qualquer coisa que você possa imaginar. É verdade. Mas o produtor precisa tomar uma decisão. O que eu tenho recomendado para os meus clientes, tanto na compra quanto na venda, é uma recomendação difícil, mas é uma ponte que todo mundo vai ter que atravessar em algum momento. Devido a esses preços achatados já há 12 meses e a volatilidade do mercado ter se mantido relativamente baixa, existem operações de derivativos que estão extremamente atraentes. Então, os produtores hoje, tanto produtores quanto consumidores, eles conseguem contratar operações de proteção de queda, de aproveitamento de subidas, operações que vão diminuir o risco dele e vão garantir que ele consiga melhorar a sua média de preço, mesmo que o mercado continue de lado, que parece ser a maior probabilidade nesse momento. Então, busque uma empresa de derivativos, entre em contato com algum consultor, fala com a gente, fala com alguém da sua confiança na parte da comercialização, tente entender um pouco mais sobre o mercado de derivativos, porque ele sempre ajudou, mas esse é um momento, Carla, em que os preços estão mais atraentes, a relação risco e retorno ela ficou ainda mais vantajosa, então os produtores que estão acostumados com isso, está na hora de contratar, os produtores que não estão acostumados com isso, está na hora de entender melhor como funciona. Eu costumo dizer que é como irrigação, é como air tractor, é como pulverização aérea, é como qualquer outra tecnologia que um dia eles não conheceram e passaram a usar. Mercado de derivativos não é um bicho de 7 cabeças, para os que já conhecem, que utilizem, os que não conhecem, esse é um bom momento para conhecer, cara. Tá certo, a gente vai acompanhar. Peri, quero muito te agradecer pela companhia nessa segunda-feira. Muito bom começar a semana com você e principalmente com essas orientações para a nossa audiência. A gente está aqui de olho em tudo isso para que esses produtores possam dividir essa energia e atender tudo da melhor forma. Obrigada mais uma vez. Você está em casa, é sempre bom ter você com a gente. Volto sempre, meu amigo. Uma boa semana para você. Obrigado, Carla. Sempre super legal começar a semana com vocês. Uma ótima semana para vocês e até a próxima. Até, Peri. Obrigada. Um abraço. Até mais. Bom, e assim vamos concluindo este boletim. Lembro a você, a Bolsa de Nova York não opera, portanto, nesta segunda-feira em função do feriado do dia do trabalho nos Estados Unidos. Os negócios serão retomados na noite de ontem, né, de hoje, na virada de um dia para o outro. Então, já, né, no final do dia, no começo
do próximo a gente já começa a ter essa revisão. Na última sexta-feira, os vencimentos do algodão perderam um tiquinho de 64 a 83 pontos nos contratos mais negociados. O outubro fechou o dia com R$ 65,21 por libra-peso, dezembro R$ 66 mais 54 e o março de 26, R$ 68,68 de dólar mais 44 por libra-peso. Não se esqueça, atenção a essas duas situações que vamos ver sendo refletidas amanhã pelo mercado. Índia e Paquistão. Atenção total. A gente conclui por aqui. Na sequência tem o mercado do café aqui na TV Notícias Agrícolas. Continue conosco.